Aqui, meninas, eu já comecei a minha segunda carreira em pontos baixos, tá? Eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Quando eu chegar aqui nessa última florzinha, que tem a viradinha aqui, nessa argolinha, olha, reparem que aqui tem 2, 3, 4, 5 argolinhas. Então, essa argolinha aqui, ela é a central, tá? Do meio. Nessa argolinha, antes da central, eu vou começar a fazer meus aumentos. Então, eu venho trabalhando aqui um ponto baixo em cima de cada ponto da base. E quando eu chegar ali naquela argolinha, antes da argolinha central, eu já vou começar a fazer os meus aumentos. Então, aqui, olha, nessa argolinha eu já começo meus aumentos. Então, nesse primeiro ponto dessa argolinha, eu já vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer outro aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui agora, eu já vou começar a trabalhar a carreira que eu disse pra vocês do endireito. Então, eu quero endireitar essa curva, eu não quero que ele fique com essa curvatura. Então, aqui eu já vou vir e vou fazer meio ponto alto. E no próximo, eu vou fazer outro meio ponto alto. Comecem a... reparem que já começa a dar uma diferença no trabalho, porque eu aumentei aqui o meu ponto, ou seja, na ordem crescente, os pontos são ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto, ponto alto duplo, triplo e assim por diante. Então, eu comecei aqui com o ponto baixo e passei para o meio ponto alto. Então, aqui agora, eu vou fazer um ponto alto, que é a ordem crescente dos meus pontos. Então, eu estava no ponto baixo, meio ponto alto, vou fazer aqui agora um ponto alto. Então, eu fiz esse ponto alto aqui, agora eu vou fazer outro ponto alto. Só que eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos, olha, no mesmo lugar. Fiz aqui o meu segundo ponto alto. Reparem que o trabalho ele já começa a tomar o seu formato aqui, olha. Tá? Ele não vai, isso aqui vai tirar aquela ondulaçãozinha que eu tava explicando pra vocês. Agora aqui no próximo eu já vou fazer outro ponto alto. Então aqui, meninas, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas no trabalho de vocês em relação aos pontos, se tá certo ou se tá errado, então vocês vão contar assim, olha. Aqui está a primeira argolinha, tá? Aliás, está a argolinha antes da argola central, que é onde eu comecei os meus aumentos. Então, aqui eu fiz um aumento, aqui eu fiz um ponto baixo, aqui eu fiz 2 pontos baixos, né, que foi o outro aumento. Aqui eu fiz 2 meios pontos altos seguidos e fiz aqui um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar e outro ponto alto. Então, vem aqui, olha, do outro lado, nessa argolinha. Essa argolinha é a argolinha anterior à argola central, igual essa aqui. Daqui pra lá, essa é a anterior, e essa aqui, daqui pra lá, é a anterior. Daqui pra cá, ela é a posterior. Então, aqui, olha, que é o lugar dos aumentos, onde eu comecei os aumentos, eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto. Então, aqui seria o meu aumento, aqui seria um ponto baixo, aqui seria o meu aumento. Aqui o meio ponto alto, que é o que eu fiz desse lado aqui. Aqui o outro meio ponto alto, aqui o meu ponto alto, aqui o meu ponto alto com o aumento e aqui o outro ponto alto. Então, o que que me sobrou aqui? Um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer outro ponto alto e aqui eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Então, vamos lá. Um ponto alto. Contando daqui pra lá, tá? Na dúvida, vocês contem a mesma coisa que vocês fizeram desse lado, contem
desse lado, que assim vocês não vão ter dúvidas de que ponto usar, de como fazer, se tá certo ou se tá errado. Então, quer dizer que esse lado vai ficar perfeito, igualzinho esse outro. Os mesmos pontos usados aqui estão sendo usados desse lado também. Então, aqui agora seria o lugar do meu aumento. Então, vamos lá. Então, aqui agora eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. Tô na dúvida. Não sei se aqui seria o lugar do meu aumento mesmo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Eu vou contar desse lado a mesma quantidade de pontos que eu fiz desse. Então, vamos lá. Vamos começar aqui onde eu comecei o meu aumento. Então, aqui seria o meu aumento, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, que foi o que eu fiz do outro lado. Aqui seria 2 pontos baixos juntos, meu aumento. Meio ponto alto, que foi o que eu fiz aqui. 1 ponto alto, que é o que eu fiz aqui. E aqui o meu aumento tá errado. Olha, então, aqui não tá certo o meu aumento aqui. O meu aumento é aqui. Então, eu vou desmanchar o meu aumento, porque ele não é aqui. Ele é aqui. Então, agora, vai ficar perfeito. Os 2 lados vão ficar iguais. Então, agora eu volto fazendo a mesma repetição. Eu tenho os 2 pontos altos. Aqui eu tenho meus 2 pontos altos. Antes dos 2 pontos altos, eu tenho outro ponto alto. Então, eu venho e faço aqui meu outro ponto alto. Antes do meu ponto alto, o que que eu tenho aqui? Meio ponto alto. Então, eu venho, meio ponto alto. Eu tenho o que depois do meu primeiro meio ponto alto? Eu tenho outro meio ponto alto. Então, eu venho e faço outro meio ponto alto. O que que eu tenho aqui? Depois do meu segundo meio ponto alto, eu tenho o meu aumento, olha. Então, eu venho aqui e faço o meu aumento, mas em pontos baixos. Então, eu faço o meu aumento. Antes do meu aumento, eu tenho um ponto baixo sozinho. E no próximo, eu tenho o meu aumento. Então, eu venho aqui, os 2 pontos altos. Ficou dessa maneira perfeito, os 2 lados estão iguais. Isso quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de pontos aqui e aqui. E isso vai deixar o meu trabalho perfeito. Quero mostrar pra vocês aqui, meninas, olha. Reparem, vou colocar as 2 pontas pra vocês verem a diferença. Então, ó, aqui está a primeira ponta do trabalho que eu não passei a carreira do endireita. É aqui eu passei. Vocês conseguem perceber a diferença. Aquela curvaturinha que eu estava falando para vocês, que vem acompanhando aqui, olha, as argolinhas, ela já não existe mais aqui. Porque eu, através dos pontos, consegui tirar essa curvatura. Tá, meninas? Então, agora, da mesma maneira que eu trabalhei esse lado, eu vou trabalhar o outro lado também. Então, aqui, agora, meninas, eu vou passar só pontos baixos. Então, eu venho ponto baixo em cima de cada ponto de base. E eu vou trabalhar dessa maneira até lá do outro lado, quando eu chegar nessa curvaturinha aqui do meu trabalho. Mas a carreira do endireita, ela não termina aqui. Eu ainda tenho outra carreira de endireita, são 2 nesse trabalho. Para ele poder ficar retinho, do jeito que eu quero que ele fique. Então, eu vou voltar aqui agora fazendo os meus pontos baixos e vou dar uma adiantada e já volto mostrando pra vocês. E, meninas, olha, eu já passei, tá? Meus pontos baixos, já trabalhei as 2 laterais, as 2 pontas fiz igual, tá? Mesma repetição. E aqui eu quero agora fazer uma observação. Quero que vocês prestem bem atenção, reparem bem o formato que eu tenho aqui. Eu tenho esse formato aqui, meninas, olha, tá? Ficou assim. Mas ele ainda não tá perfeito. A minha carreira do endireita não endireitou totalmente o meu trabalho. Reparem, espero que vocês consigam ver aí no vídeo. Reparem que o trabalho, ele vem
e ele tem uma leve curvatura bem aqui, ó. Ele tem uma curvatura aqui. Ele vem, ele curva aqui, ó, ele sobe. É essa curvatura que eu não quero. Eu não quero essa curvatura no meu trabalho, eu quero o meu trabalho reto. Então, eu vou mostrar de uma maneira que vocês possam entender melhor. Olha, eu vou colocar a régua para vocês entenderem melhor o que eu tô falando a respeito da curvatura. Eu vou pegar aqui, olha, o ponto mais alto do meu crochê, que é esse, tá? Então, aqui, meninas, olha, eu vou colocar a régua para vocês verem. Conseguem perceber esse espaço que fica aqui, ó, tá? Entre o meu trabalho e a régua, ó. Vocês conseguem perceber o espaço que sobra? É esse espaço e ele tá aqui, olha, de fora a fora no meu trabalho. Aqui não tem como vocês verem tudo. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui a imagem. Aqui, meninas, olha, vocês vão conseguir perceber o que eu tô explicando pra vocês. A régua é pequena, mas vocês vão conseguir entender. Então, o meu ponto mais alto do meu crochê tá aqui, olha, eu vou colocar minha régua aqui e olha a diferença, tanto de um lado como do outro, ó. Eu fico com um espaço, se eu colocar minha régua aqui, ó, no ponto mais alto, eu tenho um espaço aqui, olha. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Eu coloco a régua aqui e consigo ver esse espaço. É esse espaço que eu quero preencher. Porque se eu não preencher esse espaço, o que que vai acontecer? Quando eu vier passando a minha outra carreira, o crochê ele vai curvar. Porque ele vai acompanhar essa curvatura. Seja ponto alto, seja ponto baixo, qualquer ponto que eu colocar aqui, ele vai vir aqui acompanhando essa curvatura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, porque a altura que eu tenho é de meio ponto alto. Então, eu vou vir com uma carreira de meio ponto alto, mas quando eu chegar aqui na parte mais alta, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar. Então, aqui eu vou vir com meio pontos altos e aqui eu vou descer para ponto baixo, para poder dessa maneira o trabalho ficar reto, ficar perfeito. Tá bom, meninas? Então, vamos passar aqui a carreira, a segunda carreira do endireito, então. Mas olha, eu já comecei, tá? A minha segunda carreira do endireita em meios pontos altos. Aonde é o meu ponto mais alto aqui do meu crochê? É aqui, certo? O ponto mais alto do meu trabalho é aqui. No mesmo rumo onde eu comecei aqui o meu aumento. Então, eu vou vir com o meio ponto alto até aqui. Porque é aqui, nesse espaço que eu quero endireitar. Eu quero que ele fique reto. Aqui já é o meu ponto mais alto. Então, aqui, se eu continuar com os meios pontos altos, ele vai curvar do mesmo jeito. Então, aqui, eu já vou descer aqui, olha, pra ponto baixo. Eu vou vir aqui trabalhando os pontos baixos. Trabalhando aqui os meus pontos baixos, mas aqui eu não tenho aumento, eu não sigo o aumento da carreira anterior aqui, o meu aumento é mais na frente. Então, eu venho aqui trabalhando os meus pontos baixos. E o meu aumento, ele vai ser aqui, ó. No meu segundo, aqui tá o meu primeiro meio ponto alto da carreira anterior, aqui tá o segundo. Então, o meu aumento, ele vai ser aqui, olha, no primeiro meio ponto alto da carreira anterior, tá? Eu fiz aqui, então, o meu aumento. Eu venho, continuo com os meus pontos baixos e vou até do outro lado fazer o meu aumento. Então, desse lado, a regrinha básica para o aumento, né, no oval, dependendo o caso do trabalho, né, que vocês estejam fazendo, o aumento sempre, né, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu fiz no primeiro, aqui eu já vou fazer no segundo. Então, aqui, meninas, olha, eu já cheguei no meu segundo meio ponto alto da carreira anterior, que é onde vou fazer o meu aumento. E aqui agora, eu vou seguir tudo em pontos baixos, tá? Agora, meninas, olha, eu já fiz o meu aumento desse lado e já fiz desse. Agora, eu vou começar de novo os meios pontos altos. Olha, eu já cheguei no rumo aqui, tá? Onde eu comecei desse lado, os meus pontos baixos, eu comecei aqui
Então, aqui agora, eu vou começar os meios pontos altos. E eu vou fazer dessa maneira lá do outro lado também.